Obrigado aí, meus irmãos. Eu espero que Deus possa honrar a vida de vocês e multiplicar as bênçãos sobre a vida, sobre a família de vocês. E agradecer porque num dia de abertura de conferência global, onde David Leonardo estará lá no nosso Ípica Hall, né, com o nosso Bispo JB a partir das 9h30. E vocês me dão a honra de estarem aqui me ouvindo. Eu agradeço a Deus pela vida de vocês e que vocês possam ser recompensados com uma palavra que possa tocar o coração de vocês, assim como tocou o meu. Você que está na sua casa nos assistindo, que Deus possa alcançar a sua vida, que tenha alcançado através desses louvores, e que essa palavra ela possa tocar no fundo do seu coração para te elevar a um novo nível com o Senhor. Nesta noite eu gostaria de meditar com vocês a respeito de uma palavra que falou forte ao meu coração, enquanto eu procurava saber o que eu ministraria nesta noite, né? Noite bem mais que vencedores. E uma palavra, enquanto eu meditava em Filipenses capítulo 2, e a gente vai passar por esse texto, Deus ele colocava no meu coração aquele versículo que diz: mas o amor de Deus nos constrange. E toda vez que eu pesquisava alguma coisa a respeito de Filipenses, que é o texto que nós iremos nos aprofundar no dia de hoje, Deus e o Espírito Santo colocavam no meu coração: mas o amor de Deus nos constrange. Esse constrangimento pode ser entendido também como impulsiona. O amor de Deus nos impulsiona, nos encoraja, nos fortalece. Então, se o Espírito Santo colocou isso no meu coração com essa veemência, eu quero passar essa mesma força para vocês. O amor de Deus nos constrange nessa noite. Que você possa ser constrangido pelo amor de Deus, de forma que você seja pleno, que você seja alcançado, que você seja cheio do Espírito Santo, ao ponto de se sentir constrangido a amar cada vez mais o Senhor nesta noite. O texto que eu gostaria de meditar com vocês encontra-se em Filipenses capítulo 2, nos versículos 12 a 14. Acredito que deva ser projetado aí atrás. Filipenses capítulo 2, versículos 12 ao 14. O apóstolo Paulo, né, nessa carta de Filipenses, só para contextualizar, quando ele escreve essa carta, Paulo encontrava-se preso. Ele havia sido preso, né, já sido açoitado várias vezes, já havia sofrido naufrágio. A Bíblia nos conta, a tradição nos conta que quando Paulo escreve essa carta, ele estava preso em Roma. E essa é uma das cartas mais pessoais de Paulo, é uma das cartas mais, que ele tem mais intimidade com o seu leitor, que são os crentes em Filipe, né, na igreja de Filipe. E aí, no capítulo 2, após ele falar sobre a sua prisão, né, e como ele tinha desejo de fazer com que essa prisão, né, ela se tornasse um meio de evangelização para os outros, e a gente vai comentar isso, ele deixa uma recomendação para os nossos corações, e eu deixo ela para vocês também. Filipenses capítulo 2, no versículo 12, Paulo diz: quando eu estava aí, ou seja, na igreja de Filipe, meus amados, vocês sempre seguiam minhas instruções. Agora que eu estou longe, ou seja, Paulo estava preso, né, ele continua dizendo: é ainda mais importante que o façam. E aí ele deixa essa recomendação: trabalhem com afinco a sua salvação. Eu quero que você guarde no seu coração essa noite essa palavra: trabalhar a salvação. Eu quero que você entenda o que significa isso. Como nós podemos trabalhar a nossa salvação se a nossa salvação é de graça? Como nós todos sabemos, né? E ele diz: trabalhem com afinco a sua salvação, obedecendo a Deus com reverência e temor. Aí no 3 ele diz: pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele. Façam tudo sem queixas nem discussões. O 15, de modo que ninguém possa acusá-los. Levem uma vida pura e inculpável como filhos de Deus, brilhando como luzes resplandecentes num mundo cheio de gente corrompida e perversa. Apeguem-se firmemente, 16, apeguem-se firmemente à mensagem da vida. Então, no dia em que Cristo voltar, me orgulharei de saber que não participei da corrida em vão e que não trabalhei inutilmente. Contudo,
E aí no versículo 17 ele diz: contudo me alegrarei mesmo se perder a vida, entregando-a a Deus como oferta derramada, da mesma forma que o serviço fiel de vocês é uma oferta a Deus, e quero que todos vocês participem desta alegria. Sim, alegrem-se, eu me alegrarei com vocês. Feche seus olhos nesta noite, Pai. Eu quero te agradecer porque o Senhor, entre tantas palavras, nos colocou essa para ser meditada por nós nesta noite. Eu quero te agradecer, Senhor, pela presença de cada um dos nossos irmãos que aqui se encontram nesta noite. Eu quero te agradecer pela tua presença que se faz presente no meio de nós, dentro de nós. Pois a tua palavra diz que aquele que aceitasse a ti, o Senhor faria morada dentro dos nossos corações. Mas a tua palavra também diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos, o Senhor se encontra no nosso meio. Portanto, Senhor, temos a certeza de que o Senhor habita em nós e que o Senhor está no nosso meio. Que o teu Santo Espírito possa falar aos nossos corações conforme a tua boa vontade. Que esta palavra venha para nos exortar, mas também para nos edificar e nos consolar. Que nós sejamos, Senhor, bem mais que vencedores através desta palavra, em nome de Jesus. Meus amados, como eu disse para vocês, Paulo, enquanto ele escrevia essa carta, ele estava preso na igreja, em Roma, né? Ele estava encarcerado. E ele já havia passado por uma série de fatores desagradáveis. Ele já havia sido açoitado, apedrejado, já havia sido, já havia sofrido um naufrágio enquanto ele estava em caminho para Roma. Ele já havia sido preso, né? Muitas coisas contrárias a uma vida feliz, digamos assim, Paulo já tinha sofrido. E o interessante, meus amados, é que Paulo ele escreve essa carta e diz que as suas prisões, que os seus açoites, que os seus problemas pelos quais ele passou, têm servido como motivo de alegria para o seu coração. Enquanto eu ouvia isso, eu pensava, como Paulo ele pode se alegrar nas tristezas? Como ele pode se alegrar nas tribulações? Como é possível que diante de tantas adversidades, ele continue dizendo que ele é um homem feliz? Então, se nessa noite nós pudermos entender um pouco do que estava no coração de Paulo, do ardor e do temor e da alegria que ele sentia ao sofrer por Cristo, nós sairemos daqui mais edificados nesta noite. E quando a gente olha o capítulo 1 dessa carta de Filipenses, ele diz algo interessante. Ele diz capítulo 1, versículo 12: quero que saibam, irmãos, que tudo que me aconteceu tem ajudado a propagar as boas novas. E aí ele diz, pois todos aqui, incluindo toda a guarda do palácio, sabem que estou preso por causa de Cristo. Isso é o mais interessante, vem no versículo 14, quando ele diz: e por causa da minha prisão, a maioria dos irmãos daqui se tornou mais confiante no Senhor e anuncia a mensagem de Deus com determinação e sem temor. Ora, o apóstolo Paulo estava preso porque ele confiava em Deus. Ele estava preso porque ele pregava um Deus de liberdade. Ele estava preso porque ele pregava a vitória de um homem que teve a vitória morrendo numa cruz, ou seja, morrendo como um perdedor. Paulo estava dizendo que ele se alegrava diante das tribulações que ele passava. E ele estava dizendo que as tribulações que ele passava e a prisão que ele sofreu por causa do nome do Senhor, encorajava outras pessoas a também pregarem o evangelho e falarem de Jesus com ousadia. Como isso é possível? Eu pergunto para você nessa noite. Como é possível que diante de dificuldades, tribulações, outras pessoas olhem para as nossas dificuldades que nós enfrentemos e ao invés de se afastarem, ao invés de desanimarem, elas tenham mais força, elas tenham mais coragem, elas tenham mais capacitação para se manterem firmes no Senhor? Essa pergunta eu deixo para o seu coração, porque o normal, o natural nesse mundo é que se uma pessoa ela passa a ser perseguida por causa de alguém, as outras pessoas que estão ao seu redor abandonam esse alguém.
Se eu sou perseguido por ser um político, né, e tenho muitos amigos, quando eu sou perseguido, mesmo sendo honesto, as outras pessoas que estão ao meu redor começam a se afastar, porque eu estou sendo perseguido e as outras pessoas olham para a minha perseguição, olham para o meu problema e falam: eu não quero passar pelo mesmo que ele passou, eu não quero sofrer o mesmo que ele está sofrendo, eu não quero padecer pelo mesmo que ele está padecendo. Não importam as situações, não importam os motivos. Se você vê alguém sofrendo, a tendência é se afastar. Nós, como seres humanos, temos a tendência de fugir dos problemas. Quantos aqui procuram problema para a sua vida, irmãos? Quantos aqui procuram ter o seu nome inscrito no SPC, no Serasa? Ou quantos aqui procuram ter a sua conta de água não paga? Quantos aqui procuram ser demitidos do seu emprego? Não, nós, como seres humanos, nós temos a tendência de autoproteção, de autopreservação. Você quer ser feliz, você quer ter uma casa abençoada, você quer ter filhos abençoados, você quer ter um bom emprego, e isso é o que Deus tem para você. Mas e quando as adversidades vêm? E quando os problemas eles batem à sua porta? O que você faz diante dessa adversidade? E Paulo ele nos ensina, meus amados, que acima das tribulações, acima das perseguições, acima das dificuldades que nós tenhamos que passar nesta terra, existe um propósito de bênção por trás deles. Atrás das tribulações e atrás das perseguições, Deus tem um propósito maravilhoso para a vida das pessoas que estão ao seu redor. Então nesta noite, se você tem passado problemas, se você tem passado dificuldades, se você está sendo perseguido no seu local de trabalho, eu quero te encorajar a seguir o mesmo espírito de Paulo e dizer: eu me alegrarei nas minhas fraquezas, eu me alegrarei nas minhas tribulações, eu me alegrarei nas minhas perseguições, diante das dificuldades, diante das agruras que se apresentam na minha vida, eu continuarei glorificando ao Senhor. E como isso é possível? Como é possível que as pessoas, elas olhando o exemplo de Paulo, elas tivessem mais ousadia ainda para pregar o evangelho? Ele estava preso, eu já falei, e aí isso fez com que outras pessoas, no versículo 14, outros irmãos daqui, se tornassem mais confiantes no Senhor para anunciar a mensagem de Deus. Nesta noite, eu quero falar sobre o paradoxo da cruz, o paradoxo da salvação. Assim como o homem, ele venceu a morte, venceu o pecado e venceu o mundo, morrendo numa cruz de forma vergonhosa, a sua tribulação, a sua vergonha que você passa hoje, a sua perseguição que outros têm perseguido você, elas serão revestidas por Deus em uma bênção, em uma salvação, para alcançar a vida de outras pessoas que estão ao seu redor. Você crê nisso, meus amados? Então eu quero te encorajar a não desanimar, não deixe se abater, porque Paulo, o perseguidor, se tornou perseguido, e o Senhor, quando ele estava perto de ser alcançado pela graça, né, quando ele estava cego, esperando no caminho de Damasco, para o nosso irmão Ananias ir lá orar por ele, né, esse irmão, quando Deus manda ele orar por Paulo, ele diz: mas Senhor, como eu vou orar por Paulo? Esse homem foi muito ruim, ele perseguiu a igreja, levou outros à morte, né? Ele levou outros à prisão e ao açoite. E o Senhor fala: olha, não temas, porque eu vou mostrar para Paulo o quanto ele tem que padecer pela glória do meu nome. E aí Paulo, ele passou de ser o perseguidor para perseguido. E eu imagino, irmãos, todas as vezes que Paulo ele estava sendo açoitado, todas as vezes que ele estava sendo injuriado, todas as vezes que ele estava em cadeias, em prisões, passando fome, frio, né, sendo naufragado nas tribulações, eu acho que ele se lembrava do seu passado. Ele lembrava de quantas vezes ele perseguiu a igreja de Deus, e isso dava forças para ele entender que havia um propósito maior no sofrimento. Se o seu sofrimento nesta noite, se a sua tribulação, se o seu problema tem parecido ser muito impossível de suportar, eu quero te encorajar a se fortalecer em Deus, a buscar forças no Senhor, porque a Bíblia nos mostra que o Senhor Jesus, quando ele subiu aos céus, ele falou o seguinte: olha,
eu vou preparar lugar para vocês. Mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Quando eu for e preparar lugar, eu vou mandar para vocês o Consolador. Olha para o seu lado aí, irmão. Vê se tem algum Consolador aí ao seu lado. Existe alguém que consola você nas suas tribulações. Existe alguém que está diante de você, cuidando de você nos momentos que você passa por maiores dificuldades na sua vida. Eu não sei o que você enfrenta hoje, se é o desemprego, se é problema no seu casamento, se é problemas com os seus filhos, mas nessa noite eu quero te encorajar a se fortalecer nas suas fraquezas, a falar como Paulo: pois eu me gloriarei nas minhas fraquezas, porque elas produzirão mais frutos para o reino de Deus. Entenda uma coisa, meus amados, aplauda o Senhor nessa noite. Entenda uma coisa, a sua salvação, ela é de graça. Você não precisou pagar um preço por ela. Você não precisou se esforçar para ser salvo. O que você precisa é estar em Cristo. Você não vai para o céu pelo fato de você não pecar. Porque todos nós pecamos, né? Romanos 3:23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Você não vai para o céu porque você é bom. Você não vai para o céu porque você é cheiroso. Você não vai para o céu porque você é melhor ou pior do que ninguém. Você vai para o céu porque um dia Jesus morreu na cruz para nos livrar do peso do pecado. Mas isso não significa que nós merecemos ser salvos. Nós somos salvos pela graça. A salvação, ela é garantida para você a partir do momento que você aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador. A Bíblia nos diz em Romanos 10, versículo 9, ou capítulo 9, versículo 10, eu não me lembro bem, que se com a tua boca confessares ao Senhor, e em seu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvos. Todos aqui já confessaram ao Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Todos aqui um dia já se entregaram a Jesus e falaram: Jesus, eu preciso de ti. A partir desse momento, o Senhor Jesus, Ele limpou o seu pecado, Ele limpou o seu passado, Ele fez de você uma nova criatura, como diz 2 Coríntios capítulo 5, a partir do versículo 19, pois em em Cristo Deus estava nos reconciliando com Ele, nos tornando nova criatura, de forma que o nosso passado ficou para trás e tudo se fez novo. Em Cristo Jesus, você alcançou a salvação e você não precisou mover uma palha para isso. Então, como é possível que o apóstolo Paulo ele fala para a igreja de Filipenses que nós temos que trabalhar a nossa salvação? Se a salvação é de graça, se ela não vem por obras, se ela não vem pelo seu próprio mérito, se ela não vem pela sua capacidade de se santificar, embora isso seja bom e agradável aos olhos do Senhor, por que nós devemos trabalhar a nossa salvação? Isso significa, meus amados, e a gente entra no ministério da vida de Paulo, e porque ele se alegrava nas suas tribulações e nas suas fraquezas, no motivo principal da cruz. E o paradoxo é que através do sofrimento, através das tribulações, através das perseguições, você tem a capacidade de revelar o Deus da salvação dentro da sua vida. E Paulo, ele reconhecia isso. Ele sabia que as tribulações na sua vida não eram apenas a vontade de Deus para ele. Deus não quer que os seus filhos passem necessidades. Entenda uma coisa, Deus ele não quer que você seja infeliz, Deus não quer que você seja demitido do seu emprego, Deus não quer que você passe por enfermidades, Deus não tem essas questões para você. O que o Senhor Jesus disse em João capítulo 10, versículo 10 é: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Você crê nisso? Que Deus tem vida e vida em abundância para você? Em determinado momento, os discípulos de Jesus viraram para Jesus e falaram: Senhor, em Marcos capítulo 10, versículo 28, nós deixamos tudo por ti. Nós abandonamos nossas famílias, nós abandonamos nossos amigos, nós deixamos o nosso emprego por ti. E aí Pedro pergunta para Jesus: qual é a nossa recompensa? Pedro ainda estava com a mente pensando em uma recompensa terrena, né? E Jesus, de forma muito amorosa, ele responde para Pedro assim: olha, todos vocês
que largaram mães, emprego, família, por amor de mim, receberão ainda nesta terra 100 vezes mais, e no futuro receberão a vida eterna. Quantos aqui perderam alguma coisa quando aceitaram a Jesus? Quantos aqui perderam amigos? Quantos aqui perderam familiares, né? Quantos aqui perderam círculos de influências? Ou quantos foram demitidos quando aceitaram a Cristo? Essas perdas, meus amados, eu quero declarar sobre a sua vida, que elas serão revestidas em 100 vezes mais ainda neste tempo. E quando você for para o céu, você morará em moradas celestiais. Eu quero declarar que aquilo que você perdeu por amor a Cristo, ainda nesta terra, e a gente tem declarado aqui na Comunidade das Nações, que essa nova década é uma década de conquista, que essa nova década é uma década de avanço, essa é uma nova década em que nós vamos alcançar coisas que nós nunca pensamos em alcançar. Sabe o que é isso? Se você perdeu alguma coisa por amor a Cristo, ou se você tem sido perseguido, se você tem passado por tribulações, eu quero declarar que essa nova década será uma década em que essas pequenas perdas e esses pequenos problemas, eles não hão de se comparar com a glória que virá sobre a sua vida ainda nesta década de 2021. O apóstolo Paulo, ele reconhecia, meus amados, que havia um propósito na sua perseguição, havia um propósito nas suas prisões, havia algo por trás dos problemas que ele enfrentava. Mas isso determinava, e isso era dependente não dos problemas em si. Os seus problemas, eles não determinam aquilo que Deus tem para você. Mas os seus problemas, eles são uma ferramenta que Deus usa para mostrar quem você é em Cristo Jesus. Os nossos problemas, eles têm que ser uma ferramenta, um mecanismo de mostrar ao mundo que nós não estamos desamparados. Repita comigo: eu não estou desamparado. Eu quero que você acredite que você não está sozinho nesta noite. Você não está desamparado. Você não está lutando sozinho. Você não precisa se desesperar diante dos problemas que se apresentam na sua vida. Seja maior o problema que você já enfrentou, Deus está contigo. Você tem um consolador e o Senhor Jesus que ora por você com gemidos inexprimíveis. Eu tinha uma outra mensagem para falar, eu não pensava em falar necessariamente sobre tribulação, sobre problema e sobre sofrimento, mas se Deus está me colocando isso no coração, irmãos, eu tenho certeza que alguém aqui nessa noite está precisando ouvir isso. As suas tribulações e os seus problemas serão um fator determinante para Deus mostrar para as pessoas que estão ao seu redor que Deus continua sendo Deus na sua vida, que Ele é poderoso, que Ele não te abandonou e que você não está sozinho. Se aquelas pessoas que olharam a Paulo e se encorajavam em pregar o evangelho, mesmo com Paulo sendo preso, é porque elas viam em Paulo algo que o mundo não tinha. As pessoas olharam para Paulo naquelas cadeias e viram não um homem abatido diante das suas tribulações, não um homem cabisbaixo, não um homem ferido, não um homem desmotivado, mas elas viam alguém que se alegrava em padecer pelo Senhor Jesus. Isso dava propósito ao sofrimento de Paulo. Quando você coloca os seus problemas diante do altar como uma oferta de sacrifício e fala: Senhor, está difícil demais para mim, está muito complicado essa situação que eu estou passando, mas eu não vou desistir. Mas eu não vou abrir mão do meu propósito, do meu chamado, do meu amor por ti. Eu permanecerei firme naquilo que eu estou passando. Quando as pessoas olham para você, enfrentando as suas dificuldades sem murmurar, quando as pessoas olham para você, passando pelos seus problemas e sorrindo, e eu gosto da irmã Patrícia aqui, eu tenho certeza que a irmã Patrícia deve ter os seus pepinos, né, irmã Patrícia? Ou você está sem problema? Mas eu vejo a irmã Patrícia, ela exala alegria. Quem olha para a irmã Patrícia tem sede e fome de servir ao Senhor Jesus, porque olha para ela e fala: eu quero essa alegria para mim. E quem pode dar essa alegria, irmãos? É o mundo.
É um mundo que pode alegrar o seu coração quando você está passando por dificuldades, por problemas? Não. Quem pode fazer isso por você é a alegria da salvação, que só o Senhor Jesus pode dar, porque Ele disse que veio para nos dar vida e vida em abundância. Ele falou, olha, eu falo essas coisas para vocês, para que a vossa alegria seja completa. Alegria completa, gozo regozijante no Senhor, paz sem fim. Isso só é possível quando nós entendemos que nada pode nos afastar do amor de Deus. Nem a tribulação, nem a perseguição, nem a guerra, nem a fome, nem a sede, nem o desemprego, nem as doenças, nem a separação da nossa família. Nada é capaz de afastar você do amor de Deus. E sabe por que muitas pessoas, meus irmãos, se apostam da fé? Sabe por que muitas pessoas se desviam? E pega isso que eu acho que é uma chave importante para a sua vida. A maioria das pessoas, quando elas aceitam a Jesus e sentem a alegria da salvação, elas ficam muito felizes, né? Porque o evangelismo é assim, olha, venha para Jesus porque os seus problemas vão ser resolvidos. Venha para Jesus porque o seu casamento vai ser resolvido, porque o seu vício nas drogas vai ser resolvido, porque os seus filhos, eles serão pessoas abençoadas. Venha para Jesus porque você vai ganhar um novo emprego. Esse é o maior método de evangelismo, né? A gente olha as pessoas na rua, olha as pessoas destruídas, né? Vê as pessoas com seus casamentos, relacionamentos, com a sua vida espiritual, sua vida emocional destruída, e a gente apresenta para eles a solução, não é isso, Léo? Não é assim que a gente fala para as pessoas no evangelismo? Olha, a sua vida tem solução, a sua vida tem um propósito, a sua vida pode melhorar, e quem pode fazer isso é Jesus. Esse é o evangelismo e não está errado, porque Jesus, ele disse em Mateus capítulo 10, versículo 28, vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Todos nós fomos alcançados pelo Senhor Jesus e nós esperamos uma nova vida. Mas quando nós aceitamos Jesus e vivemos um primeiro amor e Deus, ele parece que está nos carregando nas suas mãos, de repente começam a vir os problemas e você fala, opa, Jesus, esse problema aqui eu não estava esperando não, eu achei que agora que eu aceitei Jesus, eu não passaria mais por tribulação, eu não passaria mais por problema. E aí você fala, não, mas Deus vai me dar vitória. E aí vem o segundo problema e você começa a olhar e falar, Deus, mas a tua palavra não falou que em ti nós teríamos plena paz, né? Tem até um hino da Assembleia que é assim, né? Plena paz e santo gozo. A Ana Célia falou para eu cantar, eu vou ter que cantar, né? Tenho em ti, ó meu Jesus. E tem esse hino e a gente começa a questionar. E sabe por que muitas pessoas, diante das dificuldades, elas afastam da fé, elas abandonam Jesus? Não é porque elas não amam a Deus, mas é porque elas não entendem que elas são amadas pelo Deus de verdade. As pessoas não se desviam porque elas não amam a Deus, mas porque quando elas passam por dificuldades, elas esquecem de sentir o amor de Deus que nos constrange. Ei, meu amado, o amor de Deus nesta noite está nos constrangendo a não olhar para as dificuldades e achar que Deus nos abandonou, não olhar para as dificuldades e olhar que nós estamos sozinhos, mas olhar para as dificuldades e falar, nada pode me separar do amor de Deus. Porque quando você entender, aplauda o Senhor, quando você entender que você é amado por um Deus, e quem é esse Deus, as dificuldades elas se tornam pequenas diante do amor de Deus, porque você entende que o propósito da dor é glorificar a Deus, você entende que o propósito da luta e da provação não é manter você na luta e na provação, mas é fazer com que você seja aprovado, com que você seja luz para o mundo, com que você seja um testemunho daquilo que Deus pode fazer na vida de outras pessoas. Por isso que Paulo diz, trabalhem com afinco a sua salvação. Deus não estava falando através de Paulo aqui que você precisa buscar a sua salvação, porque a sua salvação já é de graça. Você já está salvo, desde que você permaneça em Cristo Jesus, você tem a salvação. Se você morreu hoje, você vai morar no céu, você vai caminhar em ruas de ouro e de cristal. Mas ei, meu amado, nós estamos aqui nessa terra, nós temos um propósito a ser cumprido
cumprido nesta terra. E qual é o seu propósito em Cristo? Qual é o meu propósito em Cristo? É fazer com que seja na alegria ou seja na tristeza, o nome do Senhor seja glorificado nas nossas vidas. Paulo ele diz: sei estar em abundância e sei padecer na necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você tem ousadia nessa noite de dizer que você pode todas as coisas naquele que te fortalece? Isso, quando a gente lê isso em Filipenses 4, posso todas as coisas naquele que me fortalece, isso não significa que você pode ganhar um carro novo, que você pode morar na praia, que você pode ganhar na Mega Sena, não, meus amados. Isso significa que independente das situações que você enfrente, das situações que você passe, você tem alguém que está pelejando por você, que está guardando a sua vida, que é preciosa nas mãos de Deus. Você precisa entender que o amor de Deus nos constrange, o amor de Deus nos fortalece, o amor de Deus nos encoraja, e nessa noite Ele está nos encorajando a olharmos para os nossos problemas, como Deus olha para eles, dizendo: isso é pequeno demais para mim, meu filho, e isso também será pequeno demais para você. Você não se entristecerá mais diante das perseguições, mas você se alegrará com o gozo dos céus, com a alegria que o mundo não pode tirar. Essa é o grande paradoxo da cruz. Você vai se alegrar mesmo que você passe por necessidades, mesmo que você passe por tribulações, porque você reconhece o Deus que habita dentro de você. Nessa noite, nós somos convidados ao Senhor, pelo Senhor, a olharmos para as nossas tribulações, olharmos para os nossos problemas e as nossas dificuldades, e falarmos como Paulo, em 2 Coríntios capítulo 6, no versículo 10, diz assim: nosso coração se entristece, mas sempre temos alegria. Olha, já parou para pensar como a Bíblia, irmãos, ela é cheia de contradições, cheia de paradoxos? Jesus ele começa dizendo assim: olha, se você quiser ganhar a sua vida, o que você tem que fazer? Perder, né? Ele fala: olha, se você quiser ganhar a sua vida, você tem que perder. Mas se você quiser perder a sua vida, tente ganhar pelos seus próprios esforços. Aí a Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Como é possível um homem que morreu na cruz ser declarado como vitorioso por nós? Como é possível um homem que padeceu, foi açoitado, uma coroa de espinhos colocado sobre a sua cabeça, recebeu 39 açoites e sangrou e morreu, ele ser considerado vitorioso, ser considerado Deus poderoso? Isso só é possível porque o Deus de contradição é um Deus maravilhoso, é um Deus poderoso, e Ele ressuscitou ao terceiro dia. O paradoxo do Evangelho, o paradoxo da cruz, é que mesmo nas dificuldades nós somos felizes, mesmo passando por tribulações nós somos vencedores, mesmo na perseguição nós somos mais do que vencedores em Cristo, mesmo que nós tenhamos que padecer na cova dos leões, mesmo que nós não sejamos livres na fornalha ardente, nós fazemos como Sadraque, Mesaque e Abdenego, que eu não lembro o nome deles em hebraico, só lembro desses, mas diz: olha, pode ser que Deus não nos livre dessa fornalha, mas nós continuaremos servindo ao nome do Senhor. Pode ser que a tribulação seja muito grande, mas você continuará fazendo menção do nome do Senhor, porque o amor de Deus nos constrange, o amor de Deus nos encoraja, o amor de Deus nos fortalece. Ei, meu amado, a sua perseguição, aquilo que você enfrenta no seu dia a dia, as tribulações, elas não podem afastar você do amor de Deus. E se você reconhece o grande amor de Deus pela sua vida, não serão as tribulações, não serão os açoites, não serão as perseguições, não serão as calúnias que farão você desanimar. Você crê nisso? Eu quero te encorajar novamente a abraçar esse paradoxo da cruz e dizer: eu sou vitorioso, mesmo que todas as coisas ao seu redor pareçam e mostrem que você é perdedor. Você não vai acreditar nisso, porque você tem um Deus que te ama, um Deus que é vitorioso, que é poderoso e que Ele está ao seu lado, não apenas ao seu lado, mas Ele mora e habita dentro de você, de forma que
em Filipenses 2 ele diz: pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele. Deus, ele está trabalhando nessa noite, fazendo com que o seu coração, ele se torne agradável a Deus, de forma que as suas ações, a partir de hoje, se você não agradava a Deus diante das dificuldades que você passava, você vai passar a agradecer por elas. A Bíblia nos diz: em tudo dai graças. E quão difícil é agradecermos a Deus quando as coisas não parecem favoráveis. Quão difícil é nós agradecermos a Deus por um problema que nós enfrentamos, agradecer a Deus pela dificuldade que nós passamos. Mas a Bíblia nos encoraja a agradecermos em todas as coisas. A gratidão em Deus, a confiança de que a nossa vida não é nossa, mas a nossa vida está guardada debaixo das mãos do Senhor, faz com que nós tenhamos a capacidade de olhar como Paulo, para as suas tribulações e falar: eu me alegrarei nas minhas fraquezas. A sua fraqueza deve ser um motivo de fortalecer a sua fé. Não desanime, não esmoreça, não se deixe abater, mas faça como Paulo: eu me alegrarei nas minhas fraquezas, porque o amor de Deus nos constrange. Você está sendo constrangido, que se em outras traduções é encorajado. Isso está em 2 Coríntios capítulo 5 também. Depois leiam, é um pouco antes desse texto, né? Nosso coração se entristece, mas temos alegria. Somos pobres, mas enriquecemos a muitos outros. Não possuímos nada e, no entanto, temos tudo. Olha mais um aspecto da contradição de Paulo. Paulo, ele estava dizendo que ele não tinha nada, mas ao mesmo tempo ele tinha tudo. Isso significa que ele abriu mão de quem ele era. Ele abriu mão do seu passado, ele abriu mão da sua felicidade em prol da alegria do reino dos céus. Quando você entende, meus amados, que o seu propósito no seu emprego, no seu relacionamento, na sua faculdade, na sua família, o propósito de você estar naquele local, naquele momento, passando por aquilo que você está passando, e trazer glória ao reino de Deus, você consegue olhar como Paulo olhou para os problemas e falar: olha, esses problemas não são capazes de me afastar do amor de Deus. Nessa noite, se coloque de pé. Eu espero que você tenha conseguido captar, né, um pouco dessa realidade dos céus, que nos faz acreditar no impossível, que nos faz olhar para as dificuldades e ainda assim se alegrar nelas. Essa é a noite que nós temos de olhar para as nossas próprias pequenezas, para os nossos próprios problemas e agradecer a Deus. Agradecer a Deus porque Ele nos dá força para superarmos ou para lutarmos essas batalhas. Nos dá força e capacidade de entendermos que elas não são maiores do que o nosso Deus. E a Bíblia nos diz que Ele não nos dá cargas maiores do que possamos suportar. Ei, meu amado, se essa dificuldade que você está enfrentando, ela está hoje na sua vida, é porque Deus confia que você vai vencer através da sua fidelidade em Deus. Essa é uma noite que nós temos de elevarmos os nossos pensamentos a Deus e falar: Senhor, eu me alegrarei na minha tristeza, eu me alegrarei na minha fraqueza. Assim como Paulo diz: meu coração se entristece, mas sempre temos alegria. Sabe o que isso quer dizer? A sua vida no momento pode ser de problemas, mas quando você olha o Deus que está acima dos seus problemas, quando você olha as esperanças que a Bíblia nos dá a respeito de quem Deus é na nossa vida e o que Ele é capaz de fazer, ainda que momentaneamente nós tenhamos tristeza, nós temos alegria completa, o shalom de Deus, nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Ainda que o mundo esteja em tribulação, ainda que o mundo esteja em desespero, nessa noite a paz de Deus alcançará os nossos corações. Nós seremos